Bem, da Vila Isabel foi o não pagamento do que eu produzi, no pouco que eu pude produzir na Vila Isabel. E eu achei por bem não atrapalhar. Como fiz em outras agremiações, eu jamais fui mandar embora. Eu sempre, quando eu senti que eu estava demais, eu não posso, com a minha pessoa, do que eu vivo, daquilo que eu sei que sou, atrapalhar uma comunidade, uma agremiação. Então nós conversamos e, inclusive, não recebi parte até hoje. Isso me deixou muito triste, até porque a escola tinha sido campeã do carnaval. E eu passei dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sem uma satisfação. Eu só fui falar em maio. Aí chegamos a um acordo, mas o acordo também não foi cumprido. Se não foi cumprido o acordo, insisti. Eu acho que eu não preciso, como profissional, tá pedindo, tá implorando para que as pessoas cumpram com o seu dever. Fui tolhido em boa parte de fazer meu trabalho dentro da Vila Isabel, uma escola maravilhosa, uma comunidade. Fábio, eu vim da Beija-Flor, uma escola grande, comunidade forte, mas a Vila Isabel também é uma comunidade muito amorosa, o pessoal vive a escola. Apesar de todos os problemas que existiram por lá, eles nunca deixaram de vestir a camisa. Então, isso me segurou um bom tempo. E eu achei que as pessoas que estavam no comando não deveria fazer como profissional da minha, sei lá, da forma de eu ser. É uma pessoa que eu não vou para a escola de samba só para ganhar dinheiro. Eu levei parceria para a Vila Isabel para ajudar e eu não merecia o que foi feito. Então eu senti, dentro daquilo que eu penso, que eu tinha que me retirar, até porque ficou provado no desfile aonde chegou, graças a Deus. Até a gente sabe que foi injusto, mas a Vila Isabel em si não merecia o que aconteceu. Foi vergonhoso o que aconteceu, mas cabe a eles dar o jeito. Mas essa foi a minha real saída. O não pagamento não é só o dinheiro, a falta de contato, de chegar, dar uma explicação. Isso foi uma coisa que eu achei, até porque a gente vive do carnaval de emoções. Mas na hora da razão tem que prevalecer a razão também. Então essa foi uma das principais, o não pagamento, e a outra, o trato não cumprido. E eu trabalhei com pessoas que trabalham com palavras, não precisa nem assinar, mas chega na hora, corre tudo bem. Isso é que é importante, a gente fica feliz porque ainda existem homens que cumprem com a sua palavra. E na Vila Isabel não foi assim. Tem umas coisas no Paulinho que, se você prestar atenção, eu sou um dos mais agraciados no meio do carnaval e na música popular. Eu tenho mais de 100 gravações com artistas nacionais, internacionais, viagens internacionais. E a gente tem que entender que a gente cresce. Deus nos deu a vida para ser inteligente, aprender, crescer e passar isso para os outros. Eu fico triste até da forma que ele agiu comigo. Isso eu falo pessoalmente. Mas fui lá, abracei, fui lá na bateria, a qual eu tenho muito a agradecer. A bateria e a comunidade da Vila Isabel. Mas nada contra o Ala, contra o caráter dele eu tenho. Porque essas coisas é séria. A gente brinca com o amor das pessoas, com a emoção do desfilante. Infelizmente, eu me propus, quando fui chamado, a ser mestre de bateria, e logo que fui chamado eu citei o nome dele. Eu estava na mesa com o Bocão, com o Ilcinho, num restaurante próximo à minha casa, e ao ser chamado eu falei, pois aquele fortezinho, o Ala, eu gostaria de trabalhar com ele, até porque eu conheci o Ala novinho. Propus a ele uma relação pai-filho. O que é pai e filho? Eu já tenho 43 para 44 anos de carnaval. Ele seria mestre o primeiro ano. Então seria legal eu passar o bastão para uma pessoa que falasse a linguagem. E na realidade, o que eu conheci
Na época, antes de vir para Vila Isabel, era um ala muito simpático, trabalhador, trabalhou muito na vila, vi. Então, eu fui enganado até por aquele momento que ele me apresentou. E eu sabia o que estava acontecendo. Isso aqui não é um desabafo, isso aqui é uma verdade. E quem é da Vila Isabel sabe. Que ele tem potencial? Tem. Mas, se você não caminhar com caráter, com verdade, já existe uma música. Não adianta estar no alto degrau da fama com a moral enterrada na lama. Isso me fez subir na vida. Se você olhar para trás, eu não tenho transação com ninguém, apenas procuro trabalhar. E ele, nessa parte, nem com o tio dele, nem com os primos, apesar do particular deles, família, ele não foi honesto. Ele não foi honesto com a pessoa que estendeu a mão, que tinha uma estrada percorrida e queria simplesmente passar o bastão para ele. Ficar 2, 3 anos na Vila Isabel, porque eu não sou Vila Isabel. Não torço pela Vila Isabel, a não ser trabalhando pela Vila Isabel. Fiz o que pude. Mas eu queria fazer aquilo que eu sei fazer na Vila Isabel. Durante 5 meses a bateria foi maravilhosa. Comportamento humilde, sem bagunça. Depois a coisa degringolou. E a gente fica triste. Até porque eles sabem se comportar. Até aqueles que menos assistidos da Vila Isabel gostam da escola de coração. E isso você tem que explorar do seu ritmista. Eu falo no meu setor que é ritmo. Eles deixam tudo por causa da Vila Isabel. Então essas coisas é importante. Espero que ele agora está sozinho no comando, tenha cabeça, ouça os mais velhos e tire proveito. Ele não tem que fazer aquilo que eu falo. Ele tem que tirar proveito daquilo que eu falo. Porque eu sou vencedor. Entendeu? Eu sou vencedor. Não sei se ele vai conseguir chegar onde eu cheguei. Desejo que ele tenha sucesso. Mas a primeira coisa, a gente quando lidar com o ser humano, porque bateria tá a parte de emoção, o ritmista, conforme eu digo sempre, é o abnegado do samba. Por que abnegado? Porque ele não ganha nada, ele toma só cerveja, ele ganha uma fantasia que às vezes o maltrata na avenida. Ele é o único que fica 5 horas concentrado. Às vezes a escola não tem como mandar um alimento, uma bebida, e não pode errar. Ele não tem partitura, ele só tem ensaio, fantasia inadequada, e de repente não está vendo o diretor, mas está desempenhando sua função por amor ao pavilhão. Então, antes que você pensar em bateria, pense na bandeira e pense no ser humano. Porque o rapaz ali carrega um instrumento, às vezes debilitado, às vezes mal interpretado. E eu sou paizão de ritmista, mas sou padrasto de quem não trabalha em prol daquilo que é a nossa bandeira, que é a escola. Entendeu? Então, esse depoimento em relação ao Ala me decepcionou muito. Porque eu via, quando eu conheci novo, uma pessoa maravilhosa, com futuro promissor. Infelizmente, espero até que ele se recupere. Volto a dizer, potencial existe, mas uma coisa tem que aliar a outra. Potencial, verdade, visão e carinho pelos aqueles que você está comandando. Porque eles que são importantes na avenida. Você é figura que está representando eles na frente de uma bateria. Mas se eles não trabalharem, se os diretores não trabalharem, não acontece. Por isso que você vê certas baterias boas que não acontece. Que o cara pensa só nele. Eu sou o astro. E essas coisas só o Papai do Céu que dá. Luz própria. Quem não tem luz própria fica na carona dos outros. E aí não acontece. Eu não saí magoado, me entristeceu até porque eu tinha uma boa condição de trabalho dentro da Beija-Flor. E a pessoa com quem eu tive um desacerto, um desentendimento, eu não preciso esconder, todo mundo, o mundo samba sabe que foi com Laíla. Foi uma pessoa a quem eu também tenho muito a agradecer. E por entender a sua brutalidade, às vezes, ao se dirigir a uma pessoa, nós passamos um bom tempo junto.
foi uma pessoa que me levou para Beija-Flor, que fez questão que eu fosse para Beija-Flor, mas eu não decepcionei. Primeiro ano fui campeão e o quesito bateria determinou o campeonato em 98. Depois passei 9 anos tirando nota 10, colaborando com o máximo para a escola, menos vencer teta vice, depois ganhamos alguns títulos. E gravei muitos discos com a Ilha da escola de samba, depois cheguei a ser uma das pessoas que dirigiam a coprodução. Ele me deu muitas oportunidades, como gravar o disco, trabalhar na produção do disco também, além de tocar, mas trabalhar na produção. E eu, em todas as áreas que ele me colocou, eu realmente atuei e cresci. Então ele não apostou mal. Mas a forma dele se dirigir aos comandados dele, até 2009 ele não mexia com bateria. E eu tirei, a bateria vinha tranquila, dando os resultados que a escola precisava. Mas depois ele se tornou uma pessoa um pouco do mal. Eu acho que a pessoa não precisa desse subterfúgio, até porque eu não tenho medo de ninguém. Eu respeito, como respeito até hoje, porque a gente tem que entender que o mundo do samba tem as pessoas que você é subalterno e tem que obedecer, mas não obedecer tirania. Nem ele, nem ninguém vai me fazer isso. Eu sou uma pessoa que me formei na faculdade da vida. Tá? Então, após eu sair da Beija-Flor, ele me atingiu, falou que por onde eu passasse ele ia me entendeu? Então a gente fica triste, até porque é uma pessoa que tem que ser respeitada realmente no samba, mas que não magoou só a mim, há muita gente do samba. E como ele tem às vezes o poder do microfone da Beija-Flor, ele faz algumas atrocidades que não é legal. E comigo foi um mal entendido, mas foi no trabalho. E coisas no trabalho mal entendido se conversa, se dialoga e acerta. Quero deixar bem claro que eu nunca me envolvi com samba de ninguém, que eu desafio a qualquer compositor, qualquer pessoa componente da composição do grupo que faz samba enredo, tenha me dado R$1, 1 centavo, ou me dado alguma garantia. Porque eu não me envolvo, porque compositor troca de parceria. Mas a minha parceria é minha integridade. Então, até nisso eu sei que fui um pouco julgado por torcer para um samba. Torcer como? Eu tenho o meu ponto de vista e não, é uma coisa minha, tem que ser respeitada. E realmente eu fui um pouco imaturo ao brigar pelo samba de alguém. Eu posso falar o nome, que é o samba do Cláudio Russo, mas nunca me deram nada, a não ser a satisfação de fazer samba bons, e nós sermos campeões pela Beija-Flor. É só o que eu queria. Sempre o melhor. Que todos os sambas que eu debrucei, nós fomos campeões dentro da Beija-Flor. Mas não sou eu que escolho o samba. Quem escolhe o samba é a comissão de carnaval, o carnavalesco, a direção da escola. Mas se eu sou um peso dentro daquele que vai estar na avenida e sou consultado, eu tenho que dar minha opinião e manter minha opinião. Eu não posso ser forçado aquilo que realmente não é. Então, na sujeira eu não entro. Não entro porque eu tenho medo de perder a minha sombra. Porque quando você perde a tua sombra, é sinal que você não existe. Entendeu? Mas foi muito triste, mas eu tenho certeza que colaborei com aquela super escola, aquela amável escola, que eu uso até hoje um cordão da Beija-Flor. Inclusive vou mostrar, não é demagogia, respeito. Tá aqui, mestre Paulinho. Uso na minha casa, todo ano eu pego a camisa da Beija-Flor para usar. A minha família é muito grata a toda a direção da escola, inclusive ao Laíla também. Uma coisa é eu direto com ele, outra coisa é a agremiação. A toda a comunidade de Nilópolis, porque
Inclusive frequenta a quadra normalmente, cumprimento Laíla porque eu sou uma pessoa educada e não sou inimigo dele. Aliás, eu não tenho inimigos, eu tenho invejosos. Porque na realidade eu brilhei muito. E isso aí eu sei que incomodou. Isso não é desabafo, isso é uma verdade. Mas todas as vezes que eu brilhei, eu tive uma escola que me deu condições de brilhar, mas não foi só lá que eu me tornei famoso. Eu fui 12 anos músico da cantora Simone, eu frequentei diversas gravações da Rede Globo e outras emissoras, e isso aí incomoda um pouco. E tenho certeza, por me aliar a grandes artistas e resolver coisas que de repente não eram da minha alçada, eu comecei a crescer demais dentro da Beija-Flor. E realmente isso aí complica. Isso é normal em qualquer lugar, qualquer setor, a gente entende. Mas não a minha relação eu-Laíla. Que nós éramos amigos, e eu tinha ele como ídolo. Não sei se a idade dele seria como meu pai. Deu porque ele ajudou tanto a mim como meus amigos, meus filhos. Então, a pessoa que ficou de um certo tempo, brusco ele sempre foi, mas é uma pessoa fora do trabalho, uma pessoa super amável. Então, quando você tem que julgar as pessoas, você tem que julgar na balança o bom e o ruim que ele é. E eu tinha o Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, popular Laíla, como ídolo número 1, até porque aprendi muita coisa com ele, mas na minha forma de ver, os benefícios que ele criou, tanto para Beija-Flor como para outras pessoas que estão lá, as pessoas que ele chamou e deu condições, na minha, ou no meu modo de pensar, eu acho que ele apagou pelas coisas posteriores. E não precisava disso, porque ele é ícone do carnaval. E quando você é ícone, você falta pouco para ser o núcleo. E quando você é o núcleo, você é único, você é você. Então, da mesma forma que em 2005 ele se ajoelhou na Marquês de Sapucaí, na apoteose, me agradecendo, porque eu ajudei a escolher o samba, briguei por uma parte do samba, nós fomos tricampeão do carnaval, ele se ajoelhou, me pediu desculpa e me agradeceu. Mas em 2009 eu fiz a mesma coisa com ele. Eu fui ao barracão, me ajoelhei a ele, pedi desculpa, até pelo que aconteceu dentro da Beija-Flor, e me retirei. Pedi desculpa, agradeci e devolvi tudo aquilo que eu devia ao Laíla. Mas vou continuar respeitando, mas mantendo minha posição de homem honrado, homem de caráter. Quando eu falo isso, eu sei que essa matéria será lida por milhões de pessoas. Eu posso garantir que qualquer um venha a me desmentir. Nada que possa denegrir minha imagem. Pelo contrário, a minha imagem está maculada, a minha imagem está posta no Carnaval do Rio de Janeiro, no Carnaval do Brasil, quem sabe no Carnaval do mundo. Agradeço a todos que me deram a oportunidade de brilhar, principalmente a Beija-Flor, que é uma escola que tem que ser respeitada e temida. E eu passei por lá, e para ganhar tem que ganhar dela. E eu ganhei, né, pela Vila Isabel. É um título que fez bem para mim, mas de qualquer maneira a gente magoa quando a gente numa disputa. Quando você ganha, o outro lado perde. Eu magoei uma comunidade que sempre me tratou com carinho e respeito de filho, mas faz parte do jogo. Sei que sou perseguido por algumas coisas, mas isso não vai me ferir, até porque na realidade eu já me sinto um núcleo. Eu estou fora do carnaval. Quero que alguém explique porque eu estou fora do carnaval, porque eu não posso entender, a não ser Papai do Céu. Uma pessoa que deu lucro à escola. Eu dei lucro à Beija-Flor. Títulos, mídia, trabalhos bonitos, parcerias, e não ofendi ninguém. Mas tudo bem. Se eu incomodei algumas pessoas, infelizmente não foi por minha culpa. Foi pela minha aura, foi pelo meu brilho, coisas que todo mundo tem direito. É só caminhar a linha certa. Vai em direção certa que Papai do Céu vai
cada vez mais iluminando o seu caminho. Só isso. Então, desculpe o desabafo, família neopolitana, família da Beija-Flor, mas às vezes foram contadas umas inverdades em relação à minha pessoa, de shows que eu manipulava ou subtraía alguma coisa dos meus ritmistas, e prestei conta. E fico triste em saber que numa reunião onde eu era a pessoa a acusada, não está presente para não se defender. Hoje estou fazendo minha autodefesa, porque apesar de não precisar, mas é sempre bom as pessoas saberem e desafiar, cara a cara, me colocar numa reunião e falar aquilo que realmente, na qual eu fui massacrado, sem ter direito de defesa. Essas coisas machucam um pouco a gente. Mas de qualquer maneira, essas pessoas que me maltrataram e me enfiaram o punhal nas costas, algumas já estão pagando, porque a vida não deixa passar. E outras, eu entendo, vão ser pequenas a vida toda, vão se apequenar, porque está preocupado com o meu crescimento, está esquecendo que ele que tem que crescer. E eu sempre tive um pensamento lógico. Eu preciso o melhor para aquele que acredita em mim. Então, se meu patrão é rico, eu quero torná-lo milionário para me ficar rico. Porque se meu patrão ficar pobre, eu volto a ser mendigo. E eu nunca vi mendigo careca. E tem outra coisa. Eu mando um beijo para todas as agremiações, a todos os mestres de bateria. Alguns só estão se achando porque faz uma coisinha, tira um 10, aí nota 40. Não, a vida é feita de percalços. É importante entender na hora que você está apanhando. É ali que você cresce. E a Beija-Flor até nisso me beneficiou. Porque eu fiquei 4 meses em depressão, querendo entender a minha saída, porque eu não fui mandado embora da Beija-Flor. Eu tive o bom senso de chegar à direção da escola, que são meus amigos particulares fora do samba. A direção da escola me trata como sempre. E eu tenho que agradecer a amizade, a disponibilidade em frequentar lugares onde nem todo mundo pode ir. Então, sobre Beija-Flor, eu só tenho que agradecer, porque ela me honrou e eu honrei a Beija-Flor. Então, me deu uma condição de ser campeão do carnaval num grupo especial, e dali ganhei mais 5 títulos, com 6. Gostaria de ganhar mais por lá, mas infelizmente as coisas não deram certo. Gostaria de encerrar a minha carreira de mestre de bateria na Beija-Flor de Nilópolis, que ela me deu a flanela para polir meu brilho. Então a Beija-Flor realmente é uma escola que... Eu sou salgueirense, tá? Mas a Beija-Flor é uma escola diferente de todo mundo. E eu, quando era sambista mais novo, 2 escolas que eu me opunha um pouco, Beija-Flor e Mangueira. E são 2 escolas, depois você passa a conviver. Quer dizer, você julga sem conhecer, sem conviver. E muita gente me julga sem me conhecer e sem me conviver. Eu sou esse, o Paulinho. Estou à disposição para qualquer debate, para qualquer coisa que não venha interferir na amizade de ninguém. Só desejo sorte a todos, porque a minha, Papai do Céu já deu. É um pouco diferente de quando eu estava mais determinada, doutrinada, e faz aquilo que tem que ser feito. Samba não se inventa. O samba já está criado. E quando você tem um samba bom, um samba enredo, você só tem que ajudar a mantê-lo. Aí falar, Paulinho não gosta de paradinha, eu gosto sim. Coisas que realmente vai ajudar o samba enredo. Há um desfile. Não adianta você fazer gracinha e você matar o principal, o brilhante, o rubi, ou lá que seja, como foi na Vila Isabel. Quando o samba é antológico, ele já carrega 80% do desfile. Você tem que estar junto com ele, não querendo tirar o brilho dele, querendo aparecer um pouco. Porque
Porque o jurado está ali para nos punir. Coitados, né? Porque infelizmente a gente sabe e às vezes eles caem em contradição na hora da justificativa. Ele está ali para punir. Você entra com 10. Então, se eu entrar com 10 e não estou errando, ele não tem como tirar a minha nota. Apesar que eu fui punido com 3, falta de criatividade. O samba, a criatividade tem que vir. A comissão de frente, mestre e porta-bandeira, de toda a escola, de repente, ao fazer uma coreografia, a bateria, são seres humanos tocando sem partitura, conforme eu disse no início da minha entrevista, são ritmistas cansados, às vezes famintos, sedentos, e às vezes drogados, às vezes beberam. Alguns dão certo, outros, de repente, que você vai fazer, você pode complicar o desfile da escola. Por ser Beija-Flor de Nilópolis e ser uma escola um pouco afastada do centro do Rio de Janeiro, eu tinha um pouquinho de dificuldade em ter ritmistas que pudessem ir lá frequentar o ensaio, porque eu não dou fantasia sem a pessoa frequentar o ensaio e respeitar a agremiação na qual eu estou dirigindo a bateria. É muito triste você pegar um cara que toque muito aqui no Rio e tirar um beija-flor que está lá ensaiando, sabe, que lá ensaia às quinta-feira, o cara vem a vir de trabalho direto, aí seria bonitinho o cara ensaiar para mim ou dar fantasia para outros. Então, quando eu entrei na Beija-Flor, o Lela me pediu: Paulinho, eu estou com a bateria com poucos ritmistas, mas eu quero que tu faça uma bateria. E eu não botei ônibus, não trouxe ritmista do Rio para Beija-Flor, eu fiz uma bateria, maioria da Baixada, e alguns que foram adeptos, que foram lá se sacrificar em horário, em condição e tudo mais, e foram presenteados e agraciados junto com a escola com notas 10 há bastante tempo. É tudo com carinho. Quando você tem carinho e atenção, dificilmente você erra. Paulinho está sambando em casa. Na realidade, eu sou uma pessoa que trabalhei durante um tempo, não sou só mestre de bateria, eu sou aposentado. Com a fama, com a grana que eu ganhei, eu não tenho vício nenhum. Eu guardei um pouquinho no colchão, depois botei no pé de meia, levei até o banco, depositei. E a gente vive um pouquinho com defasagem de grana, mas porque a gente sente que podia estar ganhando. Não muito dinheiro, porque eu não vou falar aqui no ar, porque eu nunca ganhei muito. O meu maior salário foi na Viradouro com Manassa, que eram 10 salários mínimos, depois voltei e fui para Portela. Também tomei bola. Na Beija-Flor eu ganhava algum salário, mas eu tinha condições de trabalhar com shows. E com isso, eu ganhei bastante coisa. Agradeço a escola por ter me dado essa oportunidade. E na Vila é isso. Ganhei um pouco e deixei de ganhar muito. Ganhava bem, mas não recebia. Mas está tudo bem, jogo meu baralhinho, minha tranca, meu buraco, com os veinhos. Mas eu estou me sentindo ótimo, cabeça boa. Porque o samba me deu tudo, eu não posso... Vou viver eternamente pelo samba e para o samba. Estou aí. Se caso alguém quiser me contratar, sem que prejudique os meus amigos de profissão. Às vezes você vai na quadra, você até sente que balança um pouco e jamais, podem esperar de mim que jamais puxaria o tapete de alguém. O meu foi puxado, mas eu me mantive de pé. O outro não sei se vão conseguir. Com um pouco de tristeza, mas muito bem em equilíbrio. A gente sabe que as coisas passam, outros virão, eu passarei como outros passaram. E o que eu mais tento é entender o que fizeram comigo, tá? E na realidade, eu estou me sentindo bem como ser humano, como um homem, porque eu tenho família, eu tenho amigos.
Mas o resto, a vida tudo passa. Eu procuro sempre entender o momento que eu passo. A vida é feita de momento e tempo. E o tempo é senhor de tudo. Não, é melhor isso que eu consegui constituir família. O samba me deu tudo, com Simone, com Beija-Flor, com outras coisas que eu fiz em apresentações nacionais e internacionais. E a pior é você não fazer entender que o ser humano tem que ser respeitado na sua emoção. Entendeu? Isso me atingiu muito. Por isso eu fiquei um bom tempo em depressão. Mas aprendi na adversidade que Papai do Céu me deu a minha vida para eu viver. Não foi para eu sofrer. Então, tá tudo certo. Eu sou vencedor. Desde embrião até hoje, né? Conforme falam, todo respeito, a gente tem que ganhar de milhões de espermatozoides para viver. Estou aqui, com 59 anos de idade, feliz da vida. Eu fui no Salgueiro, o Marcão, grande amigo, me deu a oportunidade em 2011 de sair com ele na frente da bateria, na qual foi até um pouquinho para mim, me magoou um pouquinho por o seguinte. E houve uma emissora que aí, uma chamada para o Réveillon, logo após o Carnaval, pegou a minha cara puxando a bateria do Salgueiro e não o Marcão. Isso aí feriu um pouquinho, né? Porque é chato, a pessoa te dá a oportunidade de você vir junto. Quer dizer, não foi culpa minha, mas de qualquer maneira existe aquele comentário fora do Carnaval. Mas tranquilo. Eu já fui convidado, inclusive, para São Paulo, mas dependendo da agremiação que você vá comandar, você tem que ter um equilíbrio muito grande, porque você não pode pisar em área que você não conhece. Eu fui ritmista por um bom tempo. Se eu aqui no Rio, onde eu exerço minha função, eu dou trabalho, imagine se eu chegar em São Paulo e eu ter um problema sério. A gente não sabe. Então eu prefiro não correr esse risco. Tá? Deixo que os paulistas, que eles tenham sucesso, muitos já estão chegando a um patamar muito bom de inteligência e dando resposta que o samba é brasileiro. Claro, o Rio de Janeiro em primeiro lugar, mas tem muita gente boa em São Paulo. Vamos respeitar a bandeira lá. Viu? Olha, convite a gente recebe, mas existe o convite e quem convida. Então, o convite para mim só é direto quando o presidente me chama, junto à sua diretoria, e afirma comigo. Vontade, um montão de agremiação tem que eu vá. Um montão de desfilantes tem que eu vá. Mas eu não gostaria nunca, porque eu sei, já sofri na carne, o que é a pessoa tirar o cara do posto dele. Mesmo que para não ser nada. Eu quero o seu lugar, mas não sei o que eu vou fazer com ele. Aconteceu isso comigo. Eu quero o seu lugar, mas não sei o que fazer com ele. Adianta? É legal isso. Então, para você que é invejoso, para você que não tem escrúpulo, eu já te perdoei. Mas de qualquer maneira a vida vai se carregar de te cobrar. Ninguém consegue nada pisando em cima da cabeça de ninguém. Nós respiramos o mesmo ar. Nós viemos da mesma essência. Pense nisso direitinho. Faça uma reflexão. Porque eu estou feliz, eu não estou com demagogia, não. Eu só não tenho trabalho, eu não estou trabalhando com samba. Mas o samba não me esquecerá jamais como benfeitor. É isso que é bom para mim.